Bom, boa tarde a todos. Eu declaro aberto, então, o painel Trabalho Infantil e Autorizações Judiciais, que eu já adianto que é um tema bastante caro ao Ministério Público do Trabalho. E cada painelista terá 30 minutos para fazer suas exposições. As perguntas deverão ser dirigidas por escrito. E, para dar início, eu convido o Dr. José Roberto Dantas Oliva, que é juiz titular da Primeira Vara do Trabalho de Presidente Prudente, professor de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho das Faculdades Integradas Antônio Eufrásio de Toledo. Ele é mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, especialista em Direito Civil e Processual Civil, representante da Escola Judicial da 15ª Região na circunscrição de Presidente Prudente, membro do Conselho Editorial da Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, membro da Comissão de Erradicação e do Comitê Gestor do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil e de Proteção do Trabalho Decente na Justiça do Trabalho, autor de vários livros e artigos jurídicos. Doutor José Roberto, então, com a palavra. Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu quero, em primeiro lugar, parabenizar o Tribunal de Justiça de Santa Catarina e o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região pela realização deste seminário importante, que já é, sem dúvida nenhuma, um sucesso absoluto. Quero também agradecer o honroso convite que me foi feito pelo procurador Rafael Dias Marques e pela desembargadora Maria de Lourdes Leiria. É realmente uma honra estar aqui hoje com os senhores e poder falar sobre esse importante tema das autorizações judiciais. Quero registrar, se me permitem, e peço licença para isso, a presença da minha esposa, Margarete, com quem estou casado há 34 anos, completados no último dia 4 de outubro, e ela tem reclamado bastante das minhas viagens, então agradecê-la também por ter me acompanhado nesta. E quero dizer que foi uma satisfação muito grande para mim encontrar aqui em Santa Catarina a filha da diretora de secretaria da Primeira Vara do Trabalho de Presidente Prudente, da qual sou titular, diretora Sandra Regina Panhan, e a filha dela é uma jovem promotora de justiça, a Mariana, que está aqui. Fiquei muito feliz de encontrá-la, porque é filha de amigos. Muito bem. Cumprimento a mesa, doutora Ângela Cristina Santos Pincelli, que é a procuradora-chefe do Ministério Público de Santa Catarina, e a auditora fiscal Lilian Carlota Rezende, minha colega de painel. E registro já o início da contagem dos meus 30 minutos. Prometo que tentarei cumprir o tempo que me foi concedido. E a ideia é, além de destacar a questão das autorizações judiciais, falar sobre um tema que não é muito fácil, principalmente depois de ter ouvido as pessoas que me antecederam. Eu prefiro falar sobre elevação da idade mínima, problemas que o trabalho infantil traz, mas também acho importante falar sobre competência, que eu costumo dizer que não é para autorização, e sim para desautorização de trabalho infantil, inclusive artístico, que aqui foi também mencionado. E eu começo com uma frase que poderia ter sido dita ontem. Ela diz o seguinte: enfim, o que pode fazer um homem válido e na força da idade, não será equitativo exigi-lo de uma mulher ou de uma criança, especialmente a infância, e isto deve ser estritamente observado, não deve entrar na oficina senão depois que a idade tenha desenvolvido nela
as forças físicas, intelectuais e morais. Do contrário, como uma planta ainda tenra, ver-se-á murchar com um trabalho demasiado precoce e dar-se-á cabo da sua educação. Esta frase, esta mensagem, uma autêntica súplica para o mundo, como eu disse, ela é absolutamente atual, mas ela é do início da última década do século XIX. Ela é de 1891 e ela consta da encíclica Rerum Novarum do Papa Leão XIII. Apesar dessa súplica, nós estamos em pleno século XXI, com 168 milhões de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos trabalhando, sendo exploradas na faixa etária de 5 a 17 anos de idade. No Brasil, certamente já disseram isto hoje, mas a situação continua também dramática. A Pesquisa Nacional de Amostras por Domicílio do IBGE, de 2013, aponta que ainda existem 3.100.000, pouco mais do que isso, crianças e adolescentes, nesta mesma faixa etária de 5 a 17 anos, trabalhando. Muitas delas naquelas que são consideradas as piores formas de trabalho infantil. Mas não fosse isso o bastante, nós ainda convivemos com um problema ainda maior, que é o Estado chancelando, autorizando crianças com idade inferior a 16 anos, mesmo não sendo na condição de aprendiz a partir dos 14, que aí seria permitido e nem precisaria de autorização, crianças e adolescentes a trabalhar antes da idade mínima. A Relação Anual de Informações Sociais, RAIS, aponta que, e antes disso eu devo fazer um alerta que já foi constatado por meio da fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego do Mato Grosso do Sul e São Paulo, que estes números foram inflados, ou por empregadores inescrupulosos, ou mesmo por erros, porque o contador, ao preencher a RAIS, se ele errar o ano de nascimento e aí a idade ficar inferior a 16 anos, automaticamente dispara uma pergunta subsequente que é: existe autorização judicial? E ele tem que clicar, e normalmente clica sim, porque senão trava as informações que ele vai prestar. Então, esses números estão inflados, é preciso dizer, mas também é preciso lembrar que estes números só contemplam aquelas autorizações de vínculos empregatícios formalizados, quer dizer, relação de emprego, não relação de trabalho lato sensu, que não caracteriza a relação de emprego. Então, nas relações de trabalho, como de trabalho infantil artístico, estes números, quando não se trata de anotação na carteira de trabalho, não constam dessas estatísticas que eu vou falar. Então, de 2005 a 2011, inclusive, no Brasil, aconteceram 38.372 autorizações judiciais para trabalho em idade inferior a 16 anos. Estes números ultrapassariam a 46 mil, como nós vamos ver em seguida, se considerados também os anos de 2012 e de 2013. Esse marco até 2011 é porque em 2010 e 2011 houve um decréscimo de autorizações judiciais. Pois bem, no norte do país, 2.001 autorizações nesse período de 9 anos, de 2005 a 2011. No Nordeste, 2.964. No Centro-Oeste, 3.369. No Sudeste, São Paulo é campeão,
12.698, sendo que o Sudeste inteiro concedeu 20.620 autorizações judiciais. No Sul, foram 9.418, sendo que o Rio Grande do Sul é o campeão, com 3.694, o Paraná vem em segundo lugar, com 3.090, e Santa Catarina ocupa o terceiro, mas eu não diria que esta é uma posição muito honrosa, porque ainda aconteceram, nesse período, 2.634 autorizações. Como eu disse há pouco, houve uma tendência de queda entre 2010 e 2011, mas no país, mesmo naquela época, havia 181 autorizações para crianças e alguns adolescentes de 10 a 13 anos, inclusive em lixões. A auditora Marinalva Cardoso Dantas, da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do Rio Grande do Norte, me relatou ter encontrado na zona rural, num dos municípios do Mato Grosso, um menino jogando adubo químico em plantio de lavoura, descalço, sem luvas, mas com autorização judicial para fazer aquilo. E, de qualquer forma, ainda que os números tenham decrescidos, mesmo que haja uma única autorização, é preciso que nós façamos uma reflexão sobre isso. Alguns mitos alimentam essas concessões de permissão para trabalho em idade inferior à mínima legal. Mas depois vamos falar disso. Embora tenha havido essa diminuição em 2010 e 2011, em 2012 o número de autorizações judiciais voltou a crescer no país. Foram 4.202. Em 2013, 3.682. Em Santa Catarina foram 594 em 2010, 194 em 2011, 383 em 2012 e 315 em 2013. Eram 32 em 2005, quando essa pesquisa começou a ser realizada. A coordenadora do Programa de Combate ao Trabalho Infantil da Superintendência de São Paulo, Carolina Vanderlei Castro de Almeida, prevê este ano, para tentar minimizar naquele estado esse problema, estado campeão de autorizações, 200 ações fiscais apenas nesses meses de outubro e novembro, tentando centrar essas fiscalizações nos alvarás dos adolescentes de 14 e 15 anos, faixa etária em que seria possível, em que esse número de autorizações é maior, né? Centrar também em empresas que informam uma grande quantidade de autorizações judiciais, até para ver se não há inconsistência nesses dados informados, e priorizar essa fiscalização naquelas situações envolvendo a lista TIP das piores formas de trabalho infantil. Aquela queda que se deu em 2010 e 2011 tem, em parte, uma explicação. Na verdade, houve uma intensificação bastante significativa na fiscalização pela Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, mas também houve uma recomendação, numa decisão provocada pelo Ministério Público do Trabalho, numa decisão do CNJ, uma recomendação aos tribunais de justiça do Distrito Federal e dos estados. Essa recomendação é no sentido de que se observasse a Constituição e a legislação existente para não autorizar trabalho antes dos 16 anos de idade. Por que uma recomendação? Nós chegamos a questionar, na ocasião, a iniciativa do Ministério Público do Trabalho por achar que era um precedente perigoso buscar o CNJ para atuar numa questão que, a mim,
parece ser jurisdicional. Mas o fato é que, além de provocar o Conselho Nacional de Justiça, o Ministério Público do Trabalho, está aqui o procurador Rafael, da Cor de Infância, também acionou o Conselho Nacional do Ministério Público. E o Conselho Nacional do Ministério Público, embora também comungando da mesma ideia que o CNJ, que disse, olha, nós não podemos interferir porque a questão é jurisdicional, o CNMP, da mesma forma, disse que não poderia interferir, mas editou uma resolução, e essa resolução prevê que os promotores da infância e da juventude, quando emitirem um parecer favorável à concessão de autorização antes da idade mínima, deveriam comunicar o órgão para análise sobre a necessidade de eventual reciclagem, formação continuada, enfim. Então, nós acreditamos que sim, essa resolução e a recomendação do CNJ acabaram interferindo na diminuição do número de autorizações. Mas, falando sobre autorizações, eu penso que algumas premissas precisam ficar bem assentadas a respeito dessa questão. Em primeiro lugar, nenhuma autorização judicial pode ser dada para quem ainda não completou a idade mínima. Isso por vedação constitucional e infraconstitucional. Eu costumo dizer que esta é uma daquelas raras situações que geram impossibilidade jurídica do pedido, por afronta à Constituição e à legislação infraconstitucional. Também lembro que o juiz, como eu, ao tomar posse, faz um juramento de cumprir a Constituição e as leis do país. É claro que o cumprimento das leis sempre com atenção voltada para princípios constitucionais que suplantam, às vezes, a partir de hermenêutica principiológica e da ideia que princípios e regras têm força normativa, os princípios constitucionais muito mais. Mas eu penso que esta seria uma das hipóteses de impossibilidade jurídica do pedido. Então, poderia haver, inclusive, extinção sem resolução do mérito de um pedido dessa natureza. Mas até entendo que este não é exatamente o melhor caminho e depois nós vamos conversar sobre isso. Excepcionalmente e com garantias de proteção integral e prioritária, e aqui houve uma votação proposta pelo juiz Alexandre Carazawa Takashima sobre se trabalho infantil artístico era trabalho. E eu também penso, como a maioria, não sei se deu a maioria, eu também penso que é trabalho, né? Mas, excepcionalmente, me parece possível, com garantias de proteção integral e absolutamente prioritária do artista infanto-juvenil, a autorização, desde que ela seja individual, clausulada, né? E com essas cláusulas tragam sempre uma preocupação em proteger a criança e o adolescente artistas e nunca sendo analisadas pela ótica do interesse econômico de quem vai se apropriar da mão de obra, do trabalho desse artista infantil. Mas por que eu penso que é possível, excepcionalmente, desta forma, autorizar? Porque há a Convenção 138 da Organização Internacional do Trabalho, que para mim, versando sobre direitos individuais, direitos fundamentais da pessoa humana, tem status constitucional, embora talvez para a maioria tenha apenas status supralegal, mas infraconstitucional, quer dizer, esteja acima das leis, mas abaixo da Constituição, né? Mas o resultado me parece seria exatamente o mesmo. Então, esta é a única hipótese em que é possível autorizar antes dos 16 anos. Nenhuma autorização pode ser dada também para trabalho em ruas, praças e logradouros, ou quando o trabalho for noturno, prejudicial à moralidade, insalubre, perigoso ou penoso, antes dos 18 anos de idade, e aí por expressa vedação constitucional ou infraconstitucional.
A CLT permite essa autorização em ruas, praças e outros logradouros quando o trabalho for para sustentar a si próprio, a família, enfim. Mas isso subverte o princípio da proteção integral. O artigo 227 da Constituição diz que é dever da família, da sociedade e do Estado proteger de forma prioritária e absolutamente integral as crianças e adolescentes. O Estatuto da Criança e do Adolescente vai mais além. Essa proteção integral está espraiada desde o artigo 1º e por todos os outros do Estatuto, e ele acrescenta, além da sociedade, a comunidade, para dar uma ideia de proximidade maior. O trabalho em ruas não pode mais ser autorizado, não só porque afronta a Constituição, porque hoje também faz parte da lista TIP, das piores formas de trabalho infantil. Então, só depois dos 18 anos de idade. Se for aprendizagem verdadeira, não falsa aprendizagem, como a gente está habituado a ver, empacotador de supermercado e outros congêneres, não há sequer necessidade de autorização judicial. A lei já prevê, a partir dos 14 anos e até 24, aí, suplantando, inclusive, o conceito de adolescente. Se o trabalho não envolver riscos, não for noturno, prejudicial à moralidade, insalubre, perigoso ou penoso, também desnecessária qualquer autorização a partir dos 16 anos. Logo, se alguma autorização dessas for pedida para aprendizagem em idade normal, aprendizagem verdadeira, ou para trabalho em adolescente sem ser numa dessas hipóteses proibidas, haverá falta de interesse processual, porque não há necessidade de autorização judicial para isto. Então, nós precisamos pensar que... e aí abro um parêntese, inclusive, para dizer o seguinte: essa idade de 16 anos, inclusive, já está superada. Mas não superada porque deve ser reduzida, e há, inclusive, 3 propostas de emenda à Constituição tramitando na Câmara dos Deputados, já com parecer favorável do deputado Paulo Maluf, da Comissão de Constituição e Justiça, para reduzir para 14 anos a idade. Bom, essas propostas, inclusive, com 2 parlamentares aqui de Santa Catarina como autores de 2 dessas propostas. Essas propostas, me parecem, são, na essência, inconstitucionais, porque afrontam o princípio do não retrocesso social. Mas não só por isso. Eu estou defendendo que, a partir de 2016, no máximo, a idade mínima terá que ser elevada para 18 anos. E por quê? Porque a Convenção 138 da OIT, que, repito, para mim tem status constitucional e, portanto, tem força normativa, porque foi ratificada pelo país, a Convenção 138 da OIT diz que a idade mínima deve ser progressivamente elevada, mas não é só isso, ela nunca poderá ser inferior à idade do término do ensino da educação compulsória. E a educação compulsória no país, desde a Emenda Constitucional 59 de 2009, que modificou o artigo 208 da Constituição Federal, ela passou a ser obrigatória dos 4 aos 17 anos de idade. O ensino médio hoje é obrigatório também. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional já incorporou esse comando constitucional e hoje trata da mesma forma dessa questão. Pois bem, se o ensino médio é obrigatório, se ele só termina às vésperas de o adolescente completar 18 anos em situação normal, isso me leva à conclusão jurídica, mas não é só isso, e aí teríamos que ter uma outra exposição. Sobre esse tema eu costumo falar no mínimo 1 hora, e aqui só me faltam mais 10 minutos. Então não vai dar para falar sobre ele, né? Mas eu dizia que essa idade mínima, até 2016, por quê? Porque a emenda constitucional, como as coisas não podem e não são implementadas da noite para o dia, a emenda constitucional prevê que essa implementação dessas modificações deverão ocorrer até 2016.
Pois bem, há uma outra questão que essa nem aliás, ela costuma ser, em alguma medida, considerada até antipática, mas eu penso que é preciso que enfrentemos também essa questão, que é a da competência para resolver, e eu costumo dizer que não é para autorizar, é para desautorizar, como eu disse no início, de quem é a competência para desautorizar trabalho infanto-juvenil, inclusive artístico. E estamos na Casa dos Juízes da Infância e da Juventude, no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Já falei também na Escola Paulista de Magistratura, na Casa dos Juízes da Infância e da Juventude, em São Paulo. Mas, para tranquilizá-los, eu quero dizer que minha filha é juíza estadual. Então, eu não vim aqui para criar celeuma e nem para subtrair nada de ninguém. Até porque eu penso que os juízes da infância e da juventude têm uma função tão nobre e tantas atividades que a ideia de complementaridade de atuação, ela deve sempre existir. E essa ideia de complementaridade, o trabalho infantil, ele tem origens, principalmente, por exemplo, apenas para exemplificar, na educação de má qualidade, que não é integral no sentido de completude e nem é em tempo integral. Então, só para implementar as políticas públicas de educação, uma vez provocados pelos promotores da infância e da juventude, os juízes da infância e da juventude, a par de inúmeros outros afazeres, já terão muita coisa para fazer. Mas a defesa da questão da competência é jurídica. E eu digo o seguinte: se os efeitos do trabalho estão sujeitos à Justiça do Trabalho, penso que a autorização que precede esses efeitos também deve estar afeta à Justiça do Trabalho, ao juiz do trabalho, porque será ele que depois, qualquer consequência que advir dessa autorização, será ele que terá que apreciar a questão. Esta é uma situação que envolve o aspecto jurídico, mas não só, também de lógica, unidade de convicção e interpretação sistemática. Por quê? Porque hoje todo trabalho humano decente, digno, individual, quer dizer, aquele trabalho prestado por um ser humano, está afeto à Justiça do Trabalho, por força do artigo 114 da Constituição Federal, que no inciso 6º diz, inclusive, que se houver dano moral, a competência será da Justiça do Trabalho. Trabalho infantil artístico. Aquela garota que trabalha lá com o Silvio Santos, começou a trabalhar muito cedo, menina ainda, Maísa, trombou numa câmera, depois se assustou com algumas cenas que foram mostradas. A batida na câmera não trouxe maiores consequências, mas poderia ter sido até um acidente grave. Se fosse, quem é que teria que apreciar? Acidentes do trabalho. Justiça do Trabalho, conforme, inclusive, súmula vinculante, número 22 do Supremo Tribunal Federal. Fiscalização e sanções administrativas, quem faz? Ministério do Trabalho e Emprego. Julgamento de penalidades administrativas aplicadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que antes estava afeto esse julgamento à Justiça Federal. Hoje, conforme inciso 7º do artigo 114, cabe à Justiça do Trabalho analisar essas questões de subsistência ou não de autos de infrações. Execução de ofício de contribuições previdenciárias, mesmo que não seja em relação empregatícia, mesmo sendo relação de trabalho pura e simples, e mesmo envolvendo criança e adolescente, Justiça do Trabalho. Há uma orientação do Ministério Público do Trabalho nesse sentido, orientação 2. Ações do Ministério Público do Trabalho foram desenvolvidas no Rio de Janeiro contra a Rede Globo e o autor Manuel Carlos. E nessas ações, recomendações, inclusive, ficou assentado que a competência era da Justiça do Trabalho.
Em 2012, nós tivemos um seminário em Brasília, do Conselho Nacional do Ministério Público e do Conselho Nacional de Justiça, e um dos grupos desse seminário, do qual eu participei, e no qual havia juízes da infância, promotores da infância, Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho e Emprego, ficou assentado, primeiro, que não cabe autorização judicial para trabalho antes da idade mínima, salvo na hipótese de trabalho infantil artístico. E dois, que a competência para autorização, repito, para desautorização, seria mais correto, é da Justiça do Trabalho. E aí uma das coisas, naquela relação de complementaridade a que me referi há pouco, uma das coisas que ficou também estabelecido que quando o juiz do trabalho negar essa autorização é porque alguma irregularidade há e, portanto, ele comunicará imediatamente, conforme exige, inclusive, o artigo 221 do ECA, às autoridades competentes, dentre as quais o promotor da infância e da juventude e o juiz da infância e da juventude. Em 2012, em outubro, nós tivemos um seminário no Tribunal Superior do Trabalho e a Carta de Brasília assentou isto também, que a competência é da Justiça do Trabalho. Em São José do Rio Preto, em 2013, em junho, nós tivemos a Carta de Rio Preto num seminário semelhante e um dos tópicos foi nesse sentido também. O Tribunal Superior do Trabalho e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho lançaram, no final de 2013, um programa que hoje envolve os 24 tribunais regionais do trabalho do país, um programa de combate ao trabalho infantil. E ações têm sido desenvolvidas. Nós, da 15ª região, não somos precursores, mas no dia 16 de outubro último, o órgão especial do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª região, com sede em Campinas, criou 10 juizados especiais da infância e adolescente. A resolução administrativa já foi publicada no dia 3 de novembro último, e esses juizados especiais, um em cada circunscrição, e também mais um em Franca e outro em Fernandópolis, cidades que apresentam sérios problemas envolvendo trabalho infantil, são criados com essa finalidade, quer dizer, de analisar essas questões, sempre, repito, com interlocução com a sociedade, com o juizado da infância, com o promotor da infância, com todos dentro daquela concepção de trabalho em rede mesmo. O TRT de Santa Catarina tem 2 gestores que estão aqui, a desembargadora Maria de Lourdes Leiria e o juiz Ricardo Coque Nunes, que estão realizando um trabalho magnífico, excepcional. TRT tem um portal com página específica sobre o combate ao trabalho infantil. Esse portal foi lançado no dia 8 de outubro e nós estamos copiando uma boa parte dele, de tão bom que ficou. Tem uma página, não o portal, não estamos copiando o portal, estamos copiando a página do combate ao trabalho infantil, que foi lançada no dia 8/10. Atos públicos, eventos, ações diversas estão sendo promovidas aqui pelo TRT de Santa Catarina. E cheguei aos meus 30 minutos e peço à mesa mais 5 para concluir. Obrigado. Ontem, fazendo uma pesquisa sobre as ações do TRT, inclusive me deparei com uma ação na Vara do Trabalho de Imbituba, que foi ajuizada no dia 16 de janeiro deste ano, e um garoto, Yuri, de 15 anos, mãe doméstica, separada, o pai não paga pensão alimentícia, e esse garoto bateu as portas da Justiça do Trabalho pedindo para trabalhar. O Ministério Público do Trabalho se manifestou com parecer contrário da procuradora Márcia Camei Lopes Aliaga, e o que se extrai do que consta no site do TRT, dessa parte de combate ao trabalho infantil,
é que a juíza Ângela Maria Conrad chamou todo mundo e verificou-se que naquele município não havia sido implantado ainda nenhum programa de aprendizagem dos 14 aos 16 anos. E descobriu-se, com a participação também do Ministério do Trabalho e Emprego, que recentemente havia sido celebrado entre o Ministério do Trabalho e Emprego e o SENAC um protocolo com essa finalidade. E aí chamou-se também o município. E houve um esforço lá para a implementação de um comando constitucional. E esse garoto não saiu sem uma resposta. Ele foi inserido num programa de aprendizagem, que me deixou muito contente, porque houve uma desautorização para o trabalho, mas o procurador Rafael costuma dizer, não basta dizer não, é preciso haver a dimensão do sim, é isso? E aqui o sim foi dito. Não, você não pode trabalhar, mas se for na condição de aprendiz, todos nós nos reunimos e vamos cumprir a Constituição e a legislação. Afinal, é isso que temos todos que fazer. E hoje, eu não pude assistir, mas já sei, por ouvir dizer, que o documentário não é brinquedo mesmo, né? E eu não vejo a hora de assisti-lo. Já assisti o trailer e tenho a promessa de que vou receber uma cópia. Então eu quero parabenizar a todos e quero dizer o seguinte, que a nossa missão é muito difícil. Tinha um monte de coisas mais para falar, né, sobre a receptividade à ideia de competência que encontrei na Escola Paulista da Magistratura, mas a gente começa a escrever tanto e se esquece que em 30 minutos não dá para falar tanto assim, né? Mas deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa muito importante para finalizar. Sim. Por uma questão de lealdade intelectual, eu preciso dizer que o Superior Tribunal de Justiça, nas últimas decisões a respeito do tema de competência, ainda decidiu que a competência é do juízo da infância e da juventude, né? Mas eu quero crer, acredito sinceramente, que não houve ainda oportunidade para uma reflexão maior. A exemplo do que acontece ou aconteceu com algumas súmulas, que inclusive já foram canceladas, mas demoraram, do mesmo Superior Tribunal de Justiça. Então, questões envolvendo ações de viúva e filhos de empregado falecido em acidente do trabalho, era a súmula 366, foi cancelada, dizia que a competência era da Justiça Estadual. Questões envolvendo avulso portuário contra órgão gestor de mão de obra, era a súmula 230, já foi cancelada também. E isso deve acontecer também em matérias como processo eleitoral sindical, que nós estamos cansados de enfrentar na Justiça do Trabalho, mas ainda há uma súmula do Superior Tribunal de Justiça, que é a súmula 4. Ação de cumprimento, súmula 57, diz ainda que é da Justiça Estadual. E eu sei que os meus colegas da Justiça Estadual não querem tratar dessa matéria, e nós estamos tratando dela. Temos também contribuição sindical, súmula 222, ainda vigente, mas nós é que estamos decidindo essa questão. Contribuição sindical rural pela CNA, Confederação Nacional da Agricultura. Já faz tempo que as que tinham na Justiça Estadual, inclusive, foram rapidamente encaminhadas para a Justiça do Trabalho. Mas a súmula 396, pelo menos até a última vez que eu consultei, ainda estava vigente. Então, e agora finalizando mesmo, há uma outra coisa que o procurador Ricardo Tadeu Marques da Fonseca me lembrou, que além de tudo aquilo que eu disse a respeito da modificação e ampliação da competência pela Emenda Constitucional 45 de 2004,
há um outro fator. A própria lei orgânica do Ministério Público do Trabalho, a lei complementar 75, 83 é o artigo, ela já dizia que o Ministério Público do Trabalho tem competência para tratar de questões envolvendo trabalho de adolescentes. A expressão lá utilizada, que eu não gosto muito, porque conduz a ideia de minoração e remete à doutrina da situação irregular, é menor, né? Mas se o Ministério Público do Trabalho já era competente desde então para analisar essas matérias, por consequência, é a Justiça do Trabalho a competente. Muito obrigado a todos. Desculpo-me por ter ultrapassado o meu limite e vamos fazer uma reflexão, porque, independentemente de competência, o importante mesmo é que todos nós tratemos de proteger as nossas crianças e adolescentes.